Você já teve dificuldade para entender a Bíblia? No estudo de hoje, nós vamos ver algumas sugestões práticas que vão nos ajudar a compreender os ensinamentos desse livro sagrado que é tão importante para a vida. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Um privilégio estar aqui para a gente estudar a palavra, a Bíblia, e podermos juntos crescer no conhecimento. Estudarmos através das nossas revistas Esperança. E a gente está chegando ao final de mais uma semana. Eu espero que a sua semana esteja sendo muito agradável. Espero que você tenha certeza de que o Senhor, de que Deus está olhando para você, para a sua casa, e se você sente assim, está vivendo algum momento difícil, se sente esquecido, não esqueça, nós estamos juntos nessa caminhada, faça contato, nós oramos por você, nós queremos aqui na Novo Tempo estarmos cada dia mais perto de você. Quero mandar um abraço para você, que é aluno da Escola Bíblica, que você que acompanha o programa, você que talvez está passando aqui pela primeira vez, você já pediu a sua revista Esperança? Estamos estudando Eu no Universo, uma visão jovem, adolescente, de entender a Bíblia. Eu tenho certeza que fará toda a diferença para você e para a sua família. Se você ainda não pediu a revista Esperança Eu no Universo, ligue agora, nossa equipe está pronta para te atender. 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça sua revista Esperança, é sem custo nenhum, porque esse material já tem um patrocínio dos nossos doadores mensais, que são os nossos Anjos da Esperança. Já pediu? Então é só aguardar que você vai receber aí na sua casa, tá bom? Não esqueça, você pode entrar lá no nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, e você tem ali também outros temas, outros estudos. Então, faça contato com a gente, nós queremos sempre aqui na Novo Tempo compartilhar aquilo que nós acreditamos ser a grande referência para a vida, o grande direcionamento para a vida, que é a Palavra de Deus. Eu quero orar, nós vamos concluir o tema número 1 que nós estamos estudando esta semana, porque precisamos estudar a Bíblia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos com os nossos queridos amigos para estudarmos a Bíblia. Que o Senhor nos dê entendimento, nos dê compreensão, que a gente entenda o que o Senhor tem para nos dizer através da Tua Palavra e nos dê capacidade aqui para a gente transmitir da melhor forma esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje eu vou dar algumas dicas, sugestões. Com certeza, se você já leu a Bíblia em algum momento, é possível que você tenha chegado àquela situação assim de não entendi o que o texto quis dizer. É possível que isso aconteça. Já aconteceu comigo, ou alguém me perguntou, pastor, o que diz esse texto? E aí eu tive que ir para o texto, ler o seu contexto, tive que parar, orar. Vamos para as sugestões. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, se você quiser anotar, é bem interessante, tá? A Bíblia, lembrando, é Deus dizendo, este sou eu. A gente falou que a Bíblia foi escrita, se a gente pode dizer, com a orientação de Deus e o autor bíblico escrevendo, mas a orientação divina. Abrir a Bíblia, portanto, não é apenas algo
que você está fazendo, é alguém que você está conhecendo. Esse texto, eu até vou pegar, esse texto está aqui no nosso guia, aqui na nossa revista. Vou dobrar aqui, ó. Essa é daquelas frases, vou mostrar aqui, posso mostrar aqui nessa aqui? Aqui assim, ó. Essa é daquelas frases especiais que estão sublinhadas, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu só estou guiando aqui, olha aqui. Tá vendo aqui, ó? Olha ali. Viu só? Então essa é daquelas frases para a gente sublinhar e para a gente não esquecer. Então quero dizer para você que o conteúdo é importante, por isso a revista Esperança. É importante a revista Esperança, que você tem aí, porque a revista vai te dar um caminho. Esse é o nosso propósito, tá? Então, a Bíblia não é apenas algo que você está fazendo, mas é alguém que você está conhecendo. E como eu mencionei ontem, a Bíblia revela o amor de Deus através dele, Jesus Cristo. Então vamos para algumas sugestões para o estudo da Bíblia. E eu quero dividir essas sugestões em duas, tá? A primeira parte tem a ver com a minha questão, vou usar a palavra aqui, espiritual, sabe? Assim, do meu preparo, o preparo da mente, do coração, tá? É menos técnico, assim. É mais, é como eu vou, como eu vou. E às vezes eu vou mal, né? Já aconteceu, você está me assistindo, agora você está me vendo. Você já foi para a Bíblia em lágrimas, ou começou a ler e ficou em lágrimas, em pranto, porque você não estava bem. E está tudo bem, a gente tem que ir à Bíblia da forma como nós estamos. E eu tenho a certeza que o Senhor vai ouvir você da forma como você está. Agora, nesse processo, independentemente se eu estou lendo todo dia, ou se eu estou buscando um alento, um conforto para o meu coração, vá para a Bíblia em oração. Leia, mas ore. Né? Ler com a oração, pedindo, converse com Deus. Senhor, eu vou abrir a Bíblia agora. Me ajuda a entender o que o Senhor tem para me dizer, que o Espírito Santo ilumine minha mente. Então não faça isso num processo mecânico, mas ore antes de abrir a palavra de Deus. Peça então, através da oração, o auxílio do Espírito Santo, porque foi este o agente divino, foi este o Deus que inspirou o autor bíblico para escrever, e será esse também Espírito que vai te impressionar quando você ler. Você acredita que o Espírito Santo pode impressionar sua mente? Eu acredito no poder do Espírito Santo agindo. E eu gosto da palavra sobrenatural. Às vezes a gente tem dificuldade de acreditarmos no sobrenatural e nós levamos às vezes o sobrenatural por um lado mais místico, sabe? Não. Existem ações sobrenaturais de Deus na nossa vida. Sabia disso? Que neste momento Deus está agindo de forma natural, Deus está usando de forma natural, mas Deus também está agindo de forma sobrenatural para que eu seja impressionado. E talvez eu estou falando para você agora, você está me assistindo agora pela primeira vez. E você está dizendo assim, mas o que eu estou ouvindo? Alguém está dizendo para eu ler a Bíblia. Alguém está dizendo para eu abrir a Bíblia em oração. E alguém está dizendo que o Espírito Santo, o agente divino, vai falar? Vai. E sabe o que vai acontecer quando você lê? Haverá transformação. Acredite. Porque quando a gente vai para o texto bíblico, a gente não fica da mesma forma. Leia o texto sem preconceitos. Ou seja, não tenha ideias já estabelecidas. Sabe aquele negócio que você vai assim, vou dar um exemplo aqui, né? O pastor está dizendo que quando uma pessoa morre, ela dorme. O fôlego de vida volta para Deus que o deu, e esse fôlego de vida é o sopro da vida, não é uma outra pessoa.
ela dorme, o pó volta para o pó e um dia ela vai acordar, vai receber de novo essa fonte da vida e ela vai ser transformada e vai viver para sempre. E enquanto ela dorme, ela não tem consciência. Aí você já vai para o texto, se eu cito, por exemplo, esse tema, você vai para o texto com as suas ideias pré-concebidas. Eu já vou acreditando. Isso é um desafio? É um desafio. Não é fácil a gente ir para o texto com o coração aberto para aprender. Talvez aí seja o nosso grande desafio. Você deseja ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus e aprender? Então deixe de lado, peça para Deus te ajudar a deixar de lado as ideias preconcebidas daquilo que você aprendeu, ou talvez daquilo que você acredita. E é isso. Eu não estou subestimando o que você acredita, não estou desvalorizando o que você acredita, mas eu procuro ler a Bíblia com o coração aberto, deixando de lado as ideias que já estão aqui na minha mente, no meu pensamento. Essa é uma outra sugestão importante. Leia com calma, leia sem pressa. Na correria da vida, às vezes a gente faz a leitura da Bíblia como um requisito até para tirar o peso da consciência. Vou dizer para você, está tudo bem se você fez isso, mas o Espírito Santo não consegue, não estou limitando, tá, a atuação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não vai alcançar do jeito que deve ser alcançado se você não parar e ler com tranquilidade. O Espírito Santo vai trabalhar, mas lembra que essa é uma via de mão dupla. Eu preciso ir até o texto. Sabe por quê? Porque a velocidade da vida, muitas vezes, é muito superior. Muitas vezes não. Sempre. A velocidade da vida é superior às necessidades da alma, do coração. A forma como a gente vive, a correria que a gente vive, a velocidade que a gente vai, são diferentes daquilo que a gente precisa. E o Senhor quer que a gente pare, que a gente ouça. Então leia a Bíblia, leia em oração, deixe que o Espírito, peça que o Espírito atue. Leia com calma, leia sem pressa, porque aí o Senhor vai falar para nós. Nós deveríamos mudar nossa forma de pensar para entender bem o que o texto bíblico está falando. E somente essa mudança acontecerá se nós pedirmos a ajuda do Senhor. E eu separei alguns textos do Salmo 119, que é onde o salmista expressa o que é a palavra, o que são as orientações que a palavra tem para ele. Está no Salmo 119, verso 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, ou seja, não cometer aquilo que eu não devo, que vai prejudicar a minha vida. Eu guardo no meu coração, eu guardo aqui na minha mente as tuas palavras. Como é que eu vou guardar as palavras de Deus no coração? Se eu tiver contato com a palavra. Se eu não colocar a palavra aqui, se eu não buscar, se eu não fizer isso entendendo, como isso vai acontecer? Verso 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. O desejo do salmista deve ser o nosso desejo. Eu terei prazer. Você está lendo a Bíblia sem vontade? Continua lendo, não para não. Não para não. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai trabalhar aí e você vai começar, como o salmista, você vai ter prazer naquilo que o Senhor falou. Porque no processo de compreensão, muitas vezes o que Deus vai falar é diferente do que eu desejo, do que eu penso, do que eu quero.
E essa é uma mudança. E aí você vai ter prazer e você não vai esquecer aquilo que o Senhor tem para você e para a sua vida. Verso 18, no mesmo Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sabe, é a mudança do pensamento que eu citei ali. Desvenda os meus olhos, porque talvez eu estou ouvindo algumas coisas, eu não acredito, não quero acreditar, mas o Senhor diz, a palavra diz. E eu vou te dizer muitas coisas dessas, às vezes nós temos preconceito por ideias pré-estabelecidas, porque acha que é uma questão de igreja, não, essa igreja diz isso, eu não estamos falando de igreja aqui. Estamos falando da vontade de Deus, daquilo que o Senhor falou para mim. É isso que eu tenho que considerar. Está acima de qualquer congregação. Muitas vezes nós queremos nos fechar a isso porque isso vai mexer com a nossa estrutura de crença, às vezes o contexto social. Eu estou falando para você que talvez já estudou a Bíblia e um dia chegou em casa com uma nova postura e ao invés de você receber apoio, você foi perseguido, foi reprimido. E eu vou te dizer, é possível que isso aconteça. É possível. Às vezes a outra pessoa não compreende esse processo de mudança, ela também tem as mesmas barreiras, e às vezes você quer dizer para ela assim, mas você não está percebendo isso. Eu gosto de pensar assim, ó, às vezes não está percebendo, sabe? Cada um tem seu tempo, mas não abandone, não deixa de fazer o que Deus tem para te dizer, por maior que sejam os obstáculos que você enfrente. Eu quero te desafiar a isso. Agora, quero dar algumas sugestões para a sua compreensão mais técnica, quando você abrir o texto bíblico. A primeira parte tem a ver com as questões espirituais, mas quando você abrir, para você entender o texto, regra simples, eu já citei isso em algum momento. Primeiro, leia o texto e leia o contexto. Ou seja, eu estou lendo um texto bíblico aqui, e às vezes o texto por si só, eu já devo ter usado esse exemplo, eu sempre uso, né? Por exemplo, São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto muito conhecido, por si só ele já falou. Agora, quando eu leio o contexto, aí, o texto começa a ter um outro sentido, assim, eu começo a entender, um homem, líder religioso, procurou a Jesus, começa lá no início, no capítulo 1. Esse homem era um líder religioso, chamava-se Nicodemos, um dos principais. Ele foi ter com Jesus de noite. Então eu vou pegando aqui os detalhes, né? Ele reconhece a Jesus, ele diz, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então a gente começa, uau, esse homem observava Jesus. Então não foi um encontro inesperado. Então quando você vai lendo, e o diálogo aqui é maravilhoso, eu gosto sempre de citar o São João 3, e gosto de citar, por exemplo, São João capítulo 4, vou ler, quem beber dessa água, verso 13, tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí quando você começa a entender o contexto, uma mulher samaritana, desprezada pelos maridos, vivia com alguém de forma agora que não era correta, mas que ela foi desprezada, abandonada, provavelmente ela tivesse alguma limitação, até por ter filhos, por isso esse abandono. Sabe, quando você começa a ler o contexto, né, 5 maridos já tivesse, o que agora tens não é teu marido. Quando ela descobre
quem é aquele Jesus, ela sai dali imediatamente. O texto que diz, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, se torna muito mais profundo. Então, leia o texto, leia. Eu tenho postado, já mencionei aqui, palavras de Jesus, é uma frase que já é significativa, mas quando eu leio todo o seu contexto, se torna muito mais profundo. E na compreensão, às vezes, de texto que são mais difíceis, isso é ainda mais, não diria mais essencial, né? Mas isso é muito importante. Sabe por quê? Porque nós normalmente não lemos o texto bíblico de forma narrativa, sabe assim, o texto todo, a gente gosta as pequenas frases. Então quero te motivar a ler para que você compreenda todo o contexto, tá? Outra sugestão que eu quero apresentar para você, mais uma dica para compreensão clara ao ler o texto. Leia outros textos sobre o mesmo assunto que você está lendo. Você está lendo sobre o estado do homem na morte, por exemplo, que eu citei como exemplo aqui de compreensão. Você lê São João capítulo 11, que é onde você tem a descrição de Lázaro. E aí você vai, por exemplo, para 2 Tessalonicenses. Eu vou conferir porque eu sempre confundo se é o primeiro ou se é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, melhor, verso 13 em diante. 4, 13, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, estou lendo um texto, agora para compreender o tema sobre a morte, eu vou ler um outro texto. E assim, qualquer tema, volta de Jesus, eu vou ler um texto, quero compreender mais como será a volta de Jesus. Eu leio outro texto. E aí você vai vendo uma coisa que eu citei no programa de ontem. Essa unidade que existe, não existe contradição. E aqui tem uma coisa interessante, sabe? O nosso pensamento ocidental, esses dias eu vi um comentário muito legal. O nosso pensamento ocidental parece que quando a gente lê, vou dar um exemplo dos evangelhos, a gente lê a mesma história escrita por um evangelista sobre uma ocasião que Jesus passou, ele traz uma informação. O outro evangelista dá uma outra informação. A nossa mente ocidental diz assim, isso é contradição. Quando a mente bíblica, do escritor bíblico, é diferente. Não é uma contradição. Ele está ampliando a ideia. Quando eu vou estudar um tema, é a mesma coisa. Então eu tenho uma ideia a mais apresentada. Só que a gente já faz uma ideia de comparação e dizendo, isso aqui está errado, não de complementação. Por isso é importante que a gente mude muitas vezes o pensamento ao lermos o texto bíblico. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer, quando alguém diz determinada coisa sobre a Bíblia, sobre o que fazer, o que não fazer, a gente quer achar um texto que diga o contrário daquilo para provar. Mas eu queria dizer para você que quando a Bíblia está apresentando um tema, não vai existir contradição dentro desse tema. Não vai existir. Vai existir complementação. Por isso, é importante que a gente leia outros textos. Outra coisa importante que eu sempre falo aqui é descubra qual o gênero do texto, a estrutura, né? O que eu estou lendo? Estou lendo uma poesia, estou lendo uma profecia, história, estou lendo uma parábola, uma carta, porque aí eu vou entender o que o autor bíblico quer dizer, não posso interpretar igual uma profecia de uma história, por exemplo, de uma parábola. Profecia vai ter símbolo, a parábola é uma forma de ilustrar uma verdade bíblica, então isso aqui é importante. E eu quero concluir com o texto de Atos, capítulo 17, verso 10, esse é um texto muito usado, exemplificando o povo de Bereia como aqueles que desejavam conhecer a Bíblia verdadeiramente. Olha o que eles faziam, verso 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Essa era uma prática comum, se você ler, comparar deles chegarem num lugar e
primariamente pregarem na sinagoga dos judeus. Se você ler o contexto do capítulo 17, eles estão em Tessalônica, né? A situação fica difícil de pregação e eles vão agora para Bereia, a uns 80 quilômetros de Tessalônica. Ora, esses de Bereia, aí ele faz a comparação, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Uma reação há em Tessalônica, daí eu faço a comparação. E agora há uma outra reação na Bereia. Eles receberam a palavra com toda a vontade, com todo o desejo, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Porque eles eram mais nobres, diz o autor bíblico. Porque esses pegavam a Bíblia e estavam interessados em compreender o que a palavra dizia. Só para concluir aqui a leitura desse trecho, com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha os detalhes, eles procuraram conhecer e pessoas de outra cultura, que mulheres gregas de alta posição, pessoas importantes, começaram a acreditar e aceitaram. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Olha que descrição histórica linda, quando você pensa nos detalhes. O de Tessalônica já cria um problema, expulsam de lá. Ele vai para Bereia, pregam. Os de Tessalônica descobrem que eles estão lá, vão atrás. Mas eles não deixaram de ensinar e esses não deixaram de crer. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. E eu termino essa semana fazendo uma pergunta para você. Você deseja se dedicar ao estudo da Bíblia? Você deseja ser como aqueles de Bereia que receberam a palavra de Deus com avidez, a vontade e procuraram examinar, estudar com paciência, com oração, guiados pelo Espírito Santo? Você deseja fazer isso? Você já faz isso? Eu quero hoje renovar o meu compromisso de ler a Bíblia, de me esvaziar com as minhas ideias preconcebidas. Desejo me esvaziar para que o Senhor me ensine. Você quer fazer isso? Quero orar. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Que a gente tenha um coração com vontade de ler, com o coração aberto para aprender, que a gente deixe de lado as ideias que já existem. Eu suplico por isso, meu Deus. Se alguém está lendo e está tendo lutas, que o Senhor dê para ele forças e que ele seja vitorioso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, um excelente final de semana para você. A gente se encontra segunda-feira aqui no Escola Bíblica.